Não apresentou? Irmãos, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus por estar aqui com os irmãos nesse dia de sábado tão importante para nós. O meu assunto hoje é sobre o domínio próprio. Eu não sei se os irmãos sabem disso, mas para nós entrarmos no céu hoje, exatamente agora, nós temos que ter um domínio próprio sobre todo o nosso ser. E o que significa este domínio próprio? É você dominar seus pensamentos. É pensar só em coisas boas. É ter bons sentimentos. Apenas sentimentos agradáveis. É falar apenas de coisas boas, não de coisas ruins que nós vemos nos jornais. É agirmos apenas pelo que é bom ao nosso próximo, em abnegação, em humildade, em bondade. Só que eu gostaria de dizer para os irmãos que o domínio próprio deve ser desde quando você nasceu. Os irmãos sabiam disso? Quem aqui nasceu e desde quando nasceu sempre teve essas impressões de bons pensamentos, de palavras boas, de boas ações? Será que tem alguém aqui que fez isso desde quando nasceu? Então, se ninguém levantou o braço, significa que nós não estamos salvos. E eu vou mostrar isso para os irmãos, onde nós perdemos o domínio próprio. E o que é o domínio próprio? O domínio próprio é você ser livre. É você agir apenas pelo que é certo. Agir de modo inteligente. É você sempre ter obedecido à voz de sua mamãe e à voz de seu papai, desde quando você nasceu. Irmãos, se nós não somos assim, nós não temos a vida eterna. No livro de Gênesis, no capítulo 3, foi aonde começou a nossa queda. Foi onde nós perdemos o domínio próprio. Eu não vou detalhar aqui o Gênesis capítulo 3, o tempo não permite. Mas eu quero que os irmãos se lembrem que Satanás rebelou-se contra Deus. Duas realidades em guerra. Uma era falsa e a outra era verdadeira. E Deus, mesmo em guerra contra Satanás, criou você, ser humano, no jardim do Éden, perfeito, sem pecado. E Deus deu a ordem para o casal Adão e Eva, no capítulo 2, versículo 17. No versículo 16: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente. Essa liberdade de comer os frutos da árvore era domínio próprio, era a dieta verdadeira. Irmãos, aqui não existe carne alimentada, porque a carne alimentada significa morte. Você tirar o fruto de uma árvore significa vida, porque a árvore tem vida, o galho que se estende até o fruto tem vida, e o fruto que está pendurado para você comer tem vida, e é saboroso demais, e temperado com os dedos de Deus, não por uma cozinha humana, mas por uma cozinha divina. E o versículo 17, Deus disse: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás,
porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O casal Adão e Eva podia comer de todas as árvores que Deus havia criado. Apenas uma árvore que Deus também havia criado, eles não podiam comer. Observem a liberdade que eles tinham. Observem o domínio próprio, mental e ação que eles possuíam. Mas o que é que aconteceu? O versículo 6: Eva desobedeceu à voz de Deus juntamente com Adão. No capítulo 3, versículo 6: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu também. Eu quero destacar aqui uma importância para nós. Aqui está a resposta quando nós perdemos o domínio próprio. A Bíblia diz que a mulher viu o que? A árvore proibida, e chegou a uma conclusão de que ela poderia ser alimentada, de que a árvore era capaz de dar sabedoria para o casal, sendo que Deus havia proibido isso para eles. Irmãos, a perda de domínio próprio é você fazer uma coisa que lhe é proibido realizar. E o que é proibido para você realizar ou para mim realizar? É tudo aquilo que lhe leva à morte. Os irmãos entendem isso? O casal perdeu o domínio próprio quando decidiram comer da árvore proibida. Só que eu quero explicar uma coisa. A árvore proibida que o casal comeu não tinha propriedades para matar uma pessoa. Porque se tivesse, Adão e Eva ficariam doentes primeiro. Depois, eles morreriam. E se fosse assim, Deus poderia tê-los curado com as plantas medicinais que havia no jardim do Éden. Mas irmãos, entendam uma coisa: o pecado não é doença. Por pior doença que os irmãos possam imaginar, por exemplo, AIDS, câncer, a pior doença, a doença muito comentada nos jornais, febre amarela, que é a malária. O pecado não é doença. O pecado é algo muito pior do que a doença, porque o pecado, ele administra você, por você imaginar que seus pensamentos, suas ações estão corretos agora, mas eles não estão. Estão contaminados pela desobediência direta para com Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles perderam o domínio próprio, porque imaginaram de que a árvore proibida pudesse dar a eles sabedoria. No livro do Espírito de Profecia, é dito que quando Eva comeu o fruto daquela árvore proibida, sabe o que ela sentiu? Era agradável ao paladar aquele fruto. E enquanto comia, pareceu-lhe sentir um poder vivificador, e imaginou-se entrar numa esfera mais elevada de existência. Por que a árvore, o fruto proibido, era agradável ao paladar? Porque ela nunca havia comido. Simples isso. Ela não conhecia o sabor. Por isso que lhe era estranho e agradável. Mas não que realmente o pecado seja agradável. E por que ela achou que pudesse estar sentindo algo vivificador e elevado? Porque até o momento em que ela pegou do fruto e comeu, nada havia acontecido de ruim com ela. A partir daquele momento, a imaginação dela é que ela estivesse se elevando, se sentindo melhor. Irmãos, quando nós pecamos,
nós nos sentimos melhores. Os irmãos sabiam disso? E por que nós pensamos assim? Porque o pecado, irmãos, ele nunca vai se manifestar para você exatamente como ele é. Ele vai sempre se disfarçar. Por isso que lhe será como tentação ao seu espírito. E foi o que aconteceu com Adão. Depois da transgressão de Eva, Eva ofereceu o fruto para Adão. E Adão, a princípio, imaginou-se entrar para uma condição mais elevada de existência, da mesma forma que Eva. Só que quando ele tomou consciência de que aquele ato de comer o fruto era pecado, ele sentiu horror, mas era tarde demais. No Espírito de Profecia, na página 129, Ciência do Bom Viver, diz-nos o seguinte: um dos mais deploráveis efeitos da apostasia original de nossos pais, Adão e Eva, foi a perda do poder do domínio próprio por parte do homem. Unicamente à medida que esse poder é reconquistado, pode haver real progresso. O que é perder o domínio próprio? É você se submeter aos seus sentimentos. Quando o pecado se manifestou na natureza humana, os sentimentos nossos, paladar, tato, olfato, visão e audição, ficaram contaminados, disfarçados com o pecado. Às vezes nós ouvimos o que nós não devíamos ouvir, e às vezes ouvimos o que achamos ter ouvido e não ouvimos na verdade, interpretamos erradamente. Esse ato de ouvir foi pervertido pelo pecado. Às vezes nós vemos coisas que não deveríamos ver, que nos é proibido ver, porque prejudica nossos pensamentos, e foi contaminado pelo pecado. Achamos bom ver o mal, achamos bom olhar para o que é mal, ouvir sobre sangue. A maioria da população do mundo gosta de filmes de terror, gosta de filmes que tem crimes, assassinos. Mas quando alguém da família, na vida real, morre, elas se desesperam e buscam a justiça para punir os criminosos. Como entender a mente humana? Eu pergunto. Sentir prazer naquilo que não é certo. No livro de Tiago, gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. No capítulo 1, versículo 13, diz-nos o seguinte: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém Deus tenta. Em primeiro lugar, eu quero esclarecer uma coisa aqui. Por que é que nós, quando pecamos, muitas vezes achamos de que Deus nos levou à queda, de que Deus nos colocou uma provação, e agora, por isso nós pecamos? Quando o nosso casal, Adão e Eva, nossos primeiros pais, pecaram, eles não assumiram o pecado que cometeram. Quando Deus apareceu para eles perguntando por que eles estavam nus, eles mutuamente se acusavam. Adão disse para Deus: olha, a mulher que tu me deste, foi ela que me fez pecar. Quando Deus olhou para Eva, a Eva disse: foi a serpente que me fez pecar. Eu pergunto, quem criou Adão? Quem criou Eva? E quem criou a serpente? Deus. Então, o casal responsabilizou a Deus como tentador de eles terem caído em pecado. E por que é que nós temos essa concepção mental, essa forma de pensar hoje? E por que é que Adão e Eva tiveram essa maneira de pensar? É porque, irmãos, o pecado é tão terrível que ele se disfarçou não apenas nos nossos sentidos, ou 5 sentidos: olfato, paladar, tato, visão e audição. Não só isso,
mas o pecado se disfarçou na sua inteligência. Os irmãos sabiam disso? Então até a sua maneira de pensar é pecado. Querem uma prova? Provérbios. Olha o que é que Provérbios diz. É um conselho do sábio Salomão, o homem mais sábio que o planeta Terra já teve. No capítulo 23, versículo 23, olha o que o Salomão disse: compra a verdade. Por que temos que comprar a verdade? Porque nós somos mentirosos. E não há vendas. E também compra a sabedoria e a instrução e o entendimento. Nós não temos sabedoria, instrução e nem entendimento. Nós não temos a inteligência do céu. Precisamos comprá-la. Agora eu pergunto, como podemos comprar essas coisas se elas são eternas? No livro de Tiago, voltando lá, no capítulo 1, versículo 13. Tiago disse que Deus não pode ser tentado. Por quê? O que é tentação? Tentação é uma manifestação de algo aparentemente bom, que tenta convencer você de realizar, só que na verdade é mal. Significa sedução. Então a tentação é um disfarce. Sim, é um disfarce. Em Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz que Deus tudo pode ver, nada está encoberto aos seus olhos. Por isso que Deus não pode ser tentado, irmãos. Mas o ser humano, ele pode ser enganado. Onde? No versículo 14 explica como acontece o engano. Capítulo 1 de Tiago, versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado. O que é engodar? Enganar. De que maneira? Pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Sentimento. Os nossos sentimentos estão entrelaçados com o pecado. Todo sentimento bom e melhor que você pode ter sempre pode ser proveniente de uma intenção não muito boa. E por isso nós somos tendenciosos a cair no pecado, sempre quando somos tentados. Isso é perda total de domínio próprio. Nós não conseguimos mais nos dominar, nem os nossos pensamentos. Mesmo que você se deite na cama com o travesseiro sobre a cabeça, meia-noite, cansado, os seus pensamentos ali ainda não são bons, porque você estará preocupado com o dia de amanhã, e você estará preocupado com o que você fez. Coisas boas com efeitos ruins, coisas ruins com efeitos piores. Essa é a nossa situação. Qual é a salvação que nós temos? É termos domínio próprio. Mas como podemos ter domínio próprio? Um pensamento seu leva você à absoluta condenação. Como? O que é que diz em Tiago 2,10? Aquele que tropeçar em um só ponto do que? Da lei. O que acontece com toda a lei? Ele se torna culpado de toda a lei de Deus. A lei de Deus, ela deve administrar os seus pensamentos. Se você sentir um pouco de ódio de alguém, não precisa ser de alguém, apenas da situação. Para não sentir ódio de alguém, a gente sente ódio da situação. Isso é pecado. É perda de domínio próprio.
Em Provérbios, no capítulo 4, versículo 26, existe um conselho. Provérbios, capítulo 4, versículo 26 e versículo 27. Olha o que a Bíblia está dizendo para você hoje. Inspirada por Deus. Isso significa que a Bíblia conhece você. Não o livro objeto, mas o livro palavra, palavra divina, conhece você. Olha qual é o conselho que ele lhe dá. Pondera a vereda dos teus pés. Ponderar é ser o que? Equilibrado. É começar a entender o que é ter domínio próprio. E todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Aí o conselho continua. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém. O versículo 27 está dizendo para você que o caminho da direita e o caminho da esquerda é estar com o pé no mal. Então qual é o caminho que eu devo tomar? O que é o caminho da direita? Todos aqueles que querem ter domínio próprio, fazendo uma dieta rigorosa, muitas vezes se tornam fanáticas, porque querem se salvar pela alimentação. Eu sou vegetariano, eu vou para o céu. Você come carne, você não vai para o céu. Esse é o caminho da direita. E qual é o caminho da esquerda? Olha, eu ouvi dizer na televisão que o cigarro, que a bebida alcoólica, que a gordura fritada na frigideira, essas coisas fazem mal. Só que tem uma coisa, eu não uso todo dia isso. É só de vez em quando. Esse é o caminho da esquerda. É ser conivente com as mínimas coisas. Se você na sua genética tem um registro em que você não sabe, mas tem um registro lá que diz que você vai viver até 90 anos de idade, então quer dizer que até 90 anos de idade você vai permitir-se comer coisas erradas, fazer coisas erradas de vez em quando. Sabe o que vai acontecer? Você não vai chegar aos 90 anos com o registro que se encontra no seu DNA. Você vai morrer antes, porque você vai perder vitalidade. E por que isso acontece? Perda de domínio próprio. O objeto domina você. Se isso aqui fosse cachaça, muita gente poderia ser dominada por esse objeto, mas por saber que é água, não se importa. Irmãos, a água é o líquido do céu. Veja bem, não tem cor, portanto não atrai. Não tem sabor, portanto não encanta. Não domina seus sentimentos. Mas o que é que domina os meus sentimentos? É Provérbios capítulo 23. Olha só o que é que diz em Provérbios capítulo 23, versículo 30 e 31. Para os que se demoram perto do vinho. Isso aqui não é vinho, é água. O texto continua. Para os que andam buscando vinho misturado, ou seja, vinho fermentado. Não tem problema, irmão. Eu tomar um vinhozinho fermentado não tem problema. Olha o que o texto diz. Não olhes. Aqui não está dizendo para não beber. Olha o que o texto está dizendo. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Por que eu não devo olhar? Porque até a impressão do seu olhar está fragilizada pela perda, pela falta de domínio próprio. Os irmãos sabiam disso? Até para você olhar para aquilo que é mais hediondo, pode você se convencer de que não é tão ruim assim. Olha a que situação nós chegamos. Uma perda absoluta do domínio próprio.
Nem olhar para o vinho, nem olhar para o vinho. E aqui o texto que é o vinho misturado. Por quê? Porque existe o vinho não misturado. E o que é o vinho não misturado? É o suco de uva normal. E o vinho misturado é o suco de uva fermentado, comprado no mercado, nas lojas, onde você quiser, engarrafado. Eu não sei se os irmãos sabem, mas a uva, quando ela amadurece no pé, insetinhos pousam na uva, porque os insetos se interessam pela uva. Sabe o que os insetos fazem ali? Eles absorvem o néctar da uva na quantidade para eles sobreviverem. Os insetos, veja bem, os insetos. Só que como o lugar é agradável, estar em cima de uma uva, eles defecam. As fezes do inseto penetram na uva, a uva estraga, vira uma substância fermentada dentro da uva. E se alguém não colher para guardar no armazém e deixar uns 50 anos, a uva vai se secar no pé e desaparecer. Mas a intenção não é essa. A intenção é pegar aquela uva estragada, bem amadurecida, colocá-la no armazém e deixar se putrefazer, estragar-se em armazém por 10, 20 anos ou mais. E esse suco fermentado tem fezes de insetos, e você toma e se sente bem. Isso não é apenas o vinho, é também a cachaça. Mas irmão, está falando isso para os adventistas? Sim, nós temos visitas aqui. O versículo 21 de Provérbios 23 dá um conselho para nós também. Não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Eu não sei quem é seu amigo ou sua amiga, mas o beberrão de vinho e o comilão de carne, num aumentativo, num superlativo sintético aumentativo do adjetivo aqui, comilão, beberrão, é a pessoa que não tem mais domínio próprio. É a pessoa que irá morrer comendo demais. A Bíblia diz que não devemos nem estar entre eles. Sabe por quê? Não é porque você é bom, não é isso. Não é porque você é puro, também não é isso. Não é porque você é adventista, também não. É porque você tem as tendências pecaminosas que eles têm. E você vivendo com eles, há de cair também. O versículo 32 de Provérbios 23 diz assim: que no final picará como a cobra e como o basilisco morderá, exatamente como a serpente enganou Adão e Eva, dizendo que o fruto era bom, que eles teriam vida eterna. Mas hoje nós não temos vida eterna. Pela perda do domínio próprio, nós morremos todos os dias. No livro Conselhos sobre Regime Alimentar, página 33, para que esteja em condições para a trasladação, o povo de Deus deve conhecer-se a si mesmo. O que eu estou mostrando para vocês hoje, povo de Deus, é que você se conheça. Quem realmente você é. Totalmente dependente de Jesus. Precisa compreender com respeito à sua própria estrutura física, que podem com o salmista exclamar: por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Devem eles ter sempre o apetite em sujeição aos órgãos morais, intelectuais. O corpo deve ser servo da mente, e não a mente, sua mente, ser serva do corpo. Mas isso é impossível.
Alguém fez isso, uma vez que é impossível para nós. Alguém fez isso por você, sabia disso? Alguém veio a este mundo, assumiu a sua natureza humana. E sabe para onde ele foi? Ele foi para o deserto. Vamos dar uma olhada nisso? Livro de Mateus, capítulo 4. Ele foi para o deserto, e o nome dele é Jesus. Ele foi para o deserto, e no deserto não tem água, não tem fruta, não tem verdura, não tem legume, não tem erva, não tem alimento. E o que é que ele fez? Ele ficou ali 40 dias, sem comer e sem beber. No versículo 2 diz assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Alguém apareceu para ele, muito poderoso, muito enganador, e disse para ele: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Por que é que o enganador chamado Satanás disse para Jesus no deserto transformar pedras em pães? Existem duas razões para isso. A primeira razão, segundo a teologia atual, é que as pedras do deserto daquele tempo eram muito parecidas com os pães feitos em casas. Eram redondinhos e achatados, e tinha sempre a aparência de pão. Mas essa não é uma resposta satisfatória. Satanás queria dominar a mente de Cristo, assim como Satanás dominou a mente de Adão e de Eva, e por isso Adão e Eva perderam o domínio próprio. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Uma pergunta: Jesus fez isso? Ele transformou pedras em pães? E por que não? Pouca gente responde. Pedra alimenta? Sim ou não? E transformar o que não é alimento em alimento é algo certo? Não. Nós fazemos isso. Quando? Muitas vezes, quando optamos em ter uma dieta errada. Por quê? Porque a dieta errada tem a aparência de nutrir. Assim como a pedra no deserto, na frente de Jesus, tinha a aparência de pão, de nutrição. E Jesus sentindo muita fome. Eu quero que os irmãos meditem nisso. Irmãos, hoje é sábado, e o sábado, cada segundo pertence a Deus, não pertence a você. Se você está aqui hoje, é porque Deus quer te dar esse segundo de meditação, de reflexão, porque o sábado é dia de Deus. Amém. Amém. Deus criou o sábado, onde? Quando Ele criou o planeta Terra. Deus fez o universo inteiro em 6 dias, e no 7º dia Ele criou o sábado. É dele, e Ele quer dar isso para você. Qual foi a resposta de Jesus? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Você sabia que a palavra de Deus pode nutrir você? Como? Você não quer domínio próprio? Se você ouvir a palavra de Deus, você terá o domínio próprio no seu coração. Amém. Não é simples? Sim. É exatamente isso. Prova? Prova. Olhe para o texto. A prova está no texto. Cristo não transformou pedra em pão. Ele venceu Satanás.
Usando o quê? A palavra de Deus. Eu espero que os irmãos façam jejum, porque acreditem que o Evangelho da Palavra de Deus esteja nutrindo vocês. Não façam jejum por motivos religiosos. Não façam jejum apenas para se sentir bom. Façam jejum para crer na Palavra de Deus. Porque ela é viva e eficaz. Amém. No livro de João, no capítulo 6, Pedro disse isso. E o que é que Pedro disse? Olha só, irmãos. Olha o que Pedro disse. Pedro, que era tão impulsivo, tão descontrolado, tão sem domínio próprio. Olha o que Pedro disse. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, capítulo 6 de João, versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Irmãos, o Evangelho está mostrando para você hoje que você não tem domínio próprio, mas alguém obteve domínio próprio no deserto, e Ele quer dar esse poder para você hoje. Amém. E você pode tê-lo agora, a partir de hoje. O domínio próprio não é sentimento. Eu estava com fome pensando no filé, agora não estou mais pensando nisso. Não é isso. Não é isso. Sabe o que é domínio próprio? É a convicção de que o objeto alimentar não irá dominar você. É você ter certeza disso. Você tem certeza disso? Acredite, porque é Deus que está nutrindo sua alma. Amém. É a palavra da vida que vai fazer você ter dieta verdadeira, ter domínio próprio real, domínio próprio racional, porque o culto dos irmãos deve ser como? Racional, de acordo com Romanos 12, versículo 1. E corpo apresentado como sacrifício vivo. A palavra de Deus é vida para os irmãos. Portanto, a palavra de Deus deve fornecer aos irmãos alimento vivo, não alimento morto. Os irmãos entendem isso? Alimento vivo, onde eu encontro? Nos legumes, nas frutas, nas verduras, nas ervas, na água. Os irmãos sabiam que a água tem capacidade hidrogênica de dar vitalidade para você? Foi Deus que criou a água, não foi você. O homem criou o que? Refrigerante, disfarçado. Refrigerante é líquido. É líquido, mas é um disfarce. É tentação. É perda de domínio próprio. É pecado. Faz mal para a sua saúde. Não hoje. Se você tomar um copo de refrigerante agora, você não vai sentir nada. Então o irmão está mentindo. Não faz mal? Faz sim. Sabe aonde? Na sua mente. Cria disposição para você beber de novo. Cria mentalmente a disposição de você beber semana que vem. E daqui a 2 meses também. E ano que vem? Ano que vem também. E daqui a 5 anos também. Tudo aquilo que vicia, que cria propensão à perda de domínio próprio, leva você ao pecado, leva você à morte. E mesmo que os médicos não diagnostiquem que foi o refrigerante, pensem que foi alguma coisa que você fez, mas você sabe exatamente o que. Por isso que Jesus disse em João capítulo 6, versículo 51. Olha o que Jesus disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Jesus, ele viveu vida perfeita no seu lugar. Ele não pecou no deserto. Ele venceu. Jesus venceu. Sabe por que Jesus veio ao deserto vencer Satanás? Por sua causa.
Não foi para exibição de poder. Deus não precisa se exibir, irmãos. Ele é poderoso e ponto final. Não existe acordo. Jesus veio ao deserto para vencer as suas tendências pecaminosas, as minhas tendências pecaminosas, a minha falta de domínio próprio. Você só precisa acreditar nisso. O que é acreditar, irmão? Eu preciso entender o que é acreditar. Acreditar, eu vou dar um exemplo. Quantos aqui têm certeza de que estão sentados? Por que é que vocês têm certeza de que estão sentados? Porque vocês estão vendo e sentindo, não é? Não é real tudo isso aqui para vocês? Sim ou não? A fé é isso. Só que contrário, você não vê, você não sente, mas você tem certeza de que a palavra de Deus te dá domínio próprio, para você abandonar a cachaça, para você abandonar todo e qualquer tipo de dependência. Existem pessoas dependentes de tela de celular, não tem domínio de não olhar para o celular. Existem pessoas que não conseguem controlar a própria língua, falam demais. Não deixe a sua língua dominar você. Domine sua língua. Domine o objeto. Me ofereceram água, só que eu não vou beber água, porque eu não quero. Isso aqui não pode me dominar. É assim que tem que ser. E você consegue isso pela palavra do Evangelho em Jesus Cristo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem essa palavra para você hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Foi feita uma pergunta no versículo 9, e a resposta está no versículo 11. Com o que purificará o jovem o seu caminho? Esse é o versículo 9. Como eu posso me purificar? Como eu posso realmente viver a verdade? Resposta: vindo para a igreja? Não, muito mais do que isso. Me batizando? Não, muito mais do que isso. Escondi a tua palavra. Onde? No meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Sabe por quê que o salmista disse isso? Porque somente a palavra de Deus faz você enxergar o pecado. Não são conselhos terapêuticos, não são conselhos psicológicos, não são medicamentos dopantes que faz você ficar mais calmo. Nada disso. Apenas a palavra de Deus. Ela mostra o verdadeiro caráter do pecado. O pecado, lembrem-se, o pecado está escondido em seus sentimentos. Você sente algo, você quer algo. O pecado está ali enraizado, entrelaçado, como uma planta, com suas gavinhas agarradas à parede. É a mesma coisa. Portanto, não confie nos seus sentimentos. Confie na palavra. Esconda o Evangelho. Se você está hoje entendendo a verdade, guarde isso no seu coração. Não saia por aí falando. E por quê, irmão? Porque você vai esquecer depois. Guarde para que fique fixo no seu coração. Quando estiver fixo e quando você for moldado pela palavra, ou seja, convertido, aí sim você deve revelar essa palavra lá fora. Somente os convertidos devem pregar o Evangelho. Essa é a intenção de Deus. E é a intenção de Deus para você hoje. Provérbios 16, 32. Capítulo 16, versículo 32. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Se você se autodominar, você é mais poderoso do que um general. Você sabia disso? Um general de guerra
Na revista Veja falaram de generais que estão administrando o exército no Rio de Janeiro. Eu quero que você saiba que se você crer na palavra de Deus e deixar que a palavra de Deus domine seus pensamentos, seus desejos, você será de maior valor do que qualquer general de guerra. Porque você é um cristão de Deus. Amém. Provérbios 25, 28. Como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Deus quer que você contenha o seu espírito pela força do Evangelho, pela força da palavra de Deus. Os irmãos querem saber qual é o poder que existe na palavra de Deus? Querem que eu dê um exemplo? A criação do universo. A criação do universo é um exemplo de poder para a sua vida, que está na palavra de Deus. Como último texto, 2 Coríntios 12, 9. Meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, Jesus está dizendo para você hoje: você não precisa se salvar pelas obras. Sabe por quê? Versículo 9 de 2 Coríntios 12. Porque a minha graça te basta. E o que é que faz a graça? Porque o meu poder, o poder de Deus, a graça de Deus, se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. A fraqueza é você, sou eu. O poder é a palavra de Deus, é o Deus vivo. E ele se aperfeiçoa de acordo com a sua fraqueza. Mas como que o poder de Deus se aperfeiçoa em mim, sendo que eu é que preciso de perfeição? Não é isso? É simples. Deus introduz o poder na sua vida, pela sua palavra, para tornar você cada vez mais forte no domínio próprio. Cada dia. Só que de acordo com a sua capacidade física e mental. A sua capacidade física e mental é que é a fraqueza. Os irmãos entendem isso? A sua capacidade física e mental